E agora, nesta noite, eu peço que voltem para aquela passagem da Bíblia que Ralph Bell leu para nós alguns momentos atrás. Ele falou sobre o Consolador, essa palavra vem do grego. Eu não sou um especialista em grego, por favor, não me interprete mal. Eu não estou tentando mostrar o quão ou pouco eu sei o grego, mas significa advogado, aquele que fica ao lado e ajuda. A palavra Consolador, e é isso que o Senhor Jesus está prometendo, bem antes de ter que morrer na cruz. E ressurgir e subir ao céu, que ele enviará um Consolador, alguém para ficar ao nosso lado e ajudar. O apóstolo Paulo escreveu e disse que, no que diz respeito ao Espírito Santo, eu não vos deixaria sem saber. Todos nós estamos a par, nos últimos anos, de um movimento chamado de movimento carismático. Ele não somente está limitado a certas denominações, está em todas as denominações, seja episcopal, seja romana ou em qualquer que seja. Por exemplo, lá no sul da Polônia, de onde o Papa João Paulo II vem, nós organizamos uma cruzada lá, tem uma grande catedral lá. E tem um movimento carismático no sul da Polônia, perto da fronteira com a Alemanha, e nós sentimos que Deus está agindo naquelas pessoas de uma forma nova. Algumas pessoas interpretam de uma forma e outras de outras formas. E algumas pessoas dizem que nós estamos tendo uma renovação e avivamento em nossas igrejas, entre o nosso povo, e eles chamam de carismático. E outros podem ter certos dons que eles chamam de evidências do movimento carismático e assim por diante. Eu não vou querer levar você a todas estas diferenças, porque eu levaria a noite toda, a semana ou o ano. Porque há diferenças de interpretação, mas acho que vocês entendem o que eu estou tentando dizer. Mas é impossível entender a Bíblia, a vida cristã e a estrutura da igreja sem entender alguma coisa da pessoa e do trabalho do Espírito Santo. Timóteo, um ex-professor de Harvard, estava em um programa de televisão há apenas uns dias atrás e ele disse que ele acredita no uso de drogas como uma rota de conexão com Deus. Bem, a rota é o Espírito Santo, não as drogas. As Escrituras dizem que ele é uma pessoa, ele não é um agente ou uma influência, ele é Deus. E nós nunca devemos nos referir ao Espírito Santo como isso. Existem algumas traduções erradas na versão autorizada, porque naqueles dias, quando o texto foi traduzido, muitas centenas de anos atrás, eles se referiam a certas coisas sobre o Espírito Santo como isso. Porque ele é neutro, mas ele não é algo, mas é alguém. E santo indica que ele é santo nele mesmo, Espírito Santo. Existem alguns pontos na versão autorizada, traduzidas como fantasma, ghost. Naquela época, o Espírito Santo era chamado de fantasma, mas não com o sentido de ghost, como nós entendemos hoje, como em um filme de Hollywood em que um fantasma aparece. O Espírito é usado em contraste ao que é carne e matéria. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é coigual com Deus Pai e Deus Filho. Há uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ninguém pode explicar. É como a história da garotinha que estava na sala de aula, no 3º ou 4º ano, e eles perguntaram quem pode explicar o que é eletricidade. E uma garotinha levantou a mão e o professor disse: tudo bem então, o que é eletricidade? A garotinha pensou por um momento e ela disse: eu esqueci. O professor disse: isso é muito ruim, porque você era a única pessoa que já soube a resposta. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é onipotente. Onipotente significa todo-poderoso. Miqueias capítulo 3, verso 8 diz: eu estou cheio do poder pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz também que o Espírito está presente em todo lugar, ao mesmo tempo. Aonde posso ir a fim de escapar do teu Espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Disse o salmista em Salmo 139, verso 7. Não há lugar para onde você possa ir e acampar do Espírito Santo. O Espírito Santo está em todo lugar. Esta é a razão quando você tem um sentimento de culpa colocado pelo Espírito Santo muitas vezes. Aquela culpa vai com você, mesmo que você viaje para uma ilha distante, tentando se livrar dele, é o Espírito Santo convencendo você do pecado. Este é um dos motivos pelo qual Cristo foi e se livrou do corpo humano para poder estar em todo lugar ao mesmo tempo. Enquanto ele estivesse no corpo humano, ele só poderia estar em um lugar por vez, mas quando ele foi,
e enviou o Espírito Santo não está confinado a um corpo. Ele pode estar no mundo todo ao mesmo tempo. E ele disse, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Espírito Santo não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. A Bíblia também ensina que ele tem todo o conhecimento. Escute isso, 1 Coríntios 2:10. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até os planos mais profundos e escondidos de Deus. O Espírito Santo está aqui esta noite examinando o seu cérebro, o seu coração, sua mente, sua alma. No livro do Apocalipse, se fala dele como tendo 7 olhos, que é simbólico. Eu escrevi um livro sobre o Apocalipse chamado Cavalgada se Aproximando, que você pode encontrar nas livrarias. E eu uso aquela expressão sobre o Espírito Santo com 7 olhos, que é um símbolo do Espírito Santo, indicando que nada pode se esconder de suas lentes de busca e perfeito conhecimento. E isto deve nos conduzir a caminhar diariamente com Deus. A Bíblia também diz que Ele é eterno. Em Mateus temos a frase, Espírito eterno, Ele é coeterno com Deus Pai e Deus Filho. Assim como temos gelo, água e vapor, 3 coisas sendo a mesma, mas que tomam formas diferentes, assim também é o Espírito Santo, como uma maçã, com as sementes, o núcleo e o meio da maçã. 3 coisas, mas que compõem uma. O Espírito Santo é uma parte da Trindade, coigual a Deus Pai e Deus Filho. Ele também é santo e a palavra santo é usada, se referindo ao Espírito Santo, uma centena de vezes no Novo Testamento. Seja santo como eu sou santo, Deus ordena, mas é o Espírito Santo responsável por trazer a santidade divina. E a Bíblia diz que sem santidade nenhum homem pode ver Deus. O que isso significa? Significa que antes de você poder ir para o céu, você precisa ter uma retidão que é igual à de Jesus Cristo. Você diz, mas Billy Graham, eu nunca vou poder ter isso. Não, você não vai. Mas quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu para dar a você uma função de santidade. Então, no momento em que você recebe Cristo, você é revestido de santidade, de modo que quando Deus olha você, Ele não vê mais o seu coração cheio de fraqueza e de pecado, mas Ele vê o sangue de Cristo. E você é aceito, porque você está revestido da retidão dEle. Você é declarado justo por um ato judicial de Deus, porque Ele aceita o sacrifício de Jesus na cruz pelos seus pecados. E isso é algo maravilhoso que devemos saber. Seja santo como eu sou santo. O Espírito Santo testemunha por Jesus Cristo, que é a verdade. Um jovem fala em induzir espiritualmente através de drogas. É como ligar a sua televisão dando chutes. E muita gente faz isso. Eu descobri que funciona às vezes. De modo que esse não é um bom exemplo. Mas existem aqueles que pensam que por causa de drogas, ou algum transe ou hipnotismo, você pode ter a mesma experiência que você tem com o Espírito Santo. Está errado. É falso. Você não pode. Ah, sim. Existe meditação, todo tipo de coisa que pode te deixar alto, mas o que te deixa permanentemente alto vem do Espírito Santo. E ele te deixa alto mesmo nos momentos em que você estiver para baixo. A Bíblia também ensina que onde ele está, há liberdade. O Espírito Santo liberta. Eric Hoffer, líder e filósofo trabalhista que morreu no ano passado, disse: o melhor teste de liberdade está não no que somos livres para fazer, mas no que nós somos para não fazer. A Bíblia diz: agora o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito está, há liberdade. Sabe, na pregação eu gosto de ter liberdade, mas isso nada tem relação com poder. Muitas vezes, quando eu não tive liberdade na pregação, teve o poder do Espírito Santo no culto. Então, Deus não vai de acordo com o meu sentimento. Se eu tenho liberdade ou não, Ele vai de acordo com o poder do Espírito Santo e responde às orações de muitas pessoas que oraram.
Mas é um sentimento maravilhoso para um pregador ter liberdade. Mas, às vezes, quando o vento sopra e as coisas acontecem, e chove, ou você está cansado ou não se preparou o suficiente, você não tem liberdade. Mas Deus pode usar, inclusive isso, para a sua glória. Há uma diferença entre liberdade e poder. Mas então, o trabalho do Espírito Santo, é disso que eu quero falar nesta noite. Primeiro, a Bíblia diz que ele convence você do seu pecado. Você nunca teria consciência do seu pecado, exceto por duas coisas. A lei de Deus. Você olha a lei de Deus como num espelho. E você se percebe como pecador. Você lê os 10 mandamentos e diz, eu não guardei a todos eles. E se você não guardou todos os mandamentos, a vida toda, então você é um pecador. Então todo mundo aqui nesta noite tem que dizer, eu sou um pecador, porque nós quebramos a lei de Deus. A transgressão da lei é pecado, diz a Bíblia. Então todos nós temos que confessar que nós somos pecadores. Então o trabalho do Espírito Santo, ele pega essa experiência, pega aquela lei e a usa para convencer você do pecado. E esse é um ato sobrenatural do Espírito Santo. E quando ele vier, diz Jesus, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele usará as orações de uma mãe, ele usará talvez alguma experiência trágica, ou talvez ele usará o sermão de um pastor, ou a palavra de um amigo, ou um trecho do Evangelho, ou alguma outra experiência para convencer você da sua necessidade de Cristo. Este é o trabalho do Espírito Santo. E alguns de vocês que estão vendo pela televisão estão sendo convencidos pelo Espírito Santo e precisam de Cristo. O Espírito Santo está tentando encaminhar você para a cruz de Cristo, onde seus pecados podem ser perdoados. E há um endereço na web da sua tela que você pode acessar e encontrar ajuda para fazer o seu compromisso com Cristo, para falar com você sobre qualquer problema em que você possa ter em sua vida. Agora, o Espírito Santo não só convence você, mas te dá uma nova vida. A Bíblia diz que nós estamos mortos no pecado. Você se deu conta de que você é um morto-vivo? Você está morto no caminho para Deus. Sua alma está morta, seu espírito está morto, seu corpo está vivo, mas você está morto. O verdadeiro você está morto. Agora, o que uma pessoa morta precisa? Ela precisa ser transformada em vivo. Esse é o trabalho do Espírito Santo, fazer você vivo. Jesus disse, você tem que nascer de novo. E isso, na verdade, significa nascer de novo pelo céu, nascer pelo Espírito de Deus. Perceba que o homem sem Deus está morto. E a vida de nada significa se o homem não nascer de novo. Do contrário, ele não verá o reino de Deus. Você já nasceu de novo? Isso já aconteceu com você? Surgiu esta expressão, nascer de novo, e as pessoas estão ficando um pouco cansadas com esta expressão, porque as pessoas estão dizendo, eu sou um cristão que nasceu de novo, ele é um cristão renascido, eu não estou certo se isto se tornou uma frase que realmente tem um significado bíblico. No passado, quando o senhor Carter era candidato à presidência, eles o chamavam de cristão renascido. Ele certamente era um cristão que nasceu de novo, mas então eles começaram a usar a expressão nascer de novo para descrever automóveis, e eles tinham um anúncio na televisão dizendo, este é um automóvel que nasceu de novo. Então eles diziam, isto nasceu de novo, aquilo nasceu de novo, e se tornou uma frase usada fora do contexto. Significa nascer do céu. E Jesus disse para um líder religioso, uma pessoa mais religiosa do que a maioria de nós aqui nesta noite, Nicodemos era um professor de teologia e Jesus disse, você precisa nascer de novo. Você pode ser um líder da igreja, mas não estar totalmente seguro se você não nasceu de novo. Nascer de novo, sem Deus você está morto no pecado. Não é pelos nossos méritos, mas de acordo com a graça de Deus que Ele nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Perceba que o Espírito Santo tem que renovar você, tem que fazer você viver. Este é o trabalho do Espírito Santo. Ele também habita. Muitos de nossos jovens estão espiritualmente mortos, vivendo com os prazeres deste mundo. A revista Time falou sobre uma jovem de 19 anos que disse, eu estou cansada dos direitos civis, estou cansada da vida,
eu queria poder começar a vida de novo. Você pode, minha querida, você pode começar a sua vida de novo, vindo para Cristo. Ele vai te dar uma nova vida, vai te dar uma razão para viver. Ele vai te dar um propósito para viver. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam a minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Disse Deus no livro de Ezequiel. E ele habitará em vocês e estará com vocês. Disse Jesus no livro de João, capítulo 14. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. O Espírito Santo vem viver dentro de você. E quando você receber a Jesus hoje à noite, o Espírito Santo virá viver dentro de você para ajudá-lo a viver uma vida cristã em você e através de você. O Espírito Santo também batiza. Ele nos batiza no corpo de Cristo. Existem diferentes interpretações em teologia entre teólogos honestos sobre quando isso acontece, como isso acontece, quantas vezes acontece. E eu acredito que as Escrituras ensinam que nós somos batizados ao menos uma vez. Nós somos batizados quando recebemos a Cristo. Nós somos batizados no corpo de Cristo. Você foi batizado no corpo de Cristo? Não é só entrar para uma igreja, é realmente vir para Cristo, tendo-o como mestre, Senhor e Salvador, e ser batizado no seu corpo. Ele também nos fortalece para o serviço da obra dele. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Poder sobrenatural. E eu vou te dizer uma coisa, eu não vou me vangloriar, eu digo com toda a humildade. Eu acredito que minha pregação, e eu não sou um grande pregador, por pregar padrões. Se você pegar um grupo de estudantes teólogos e eles estudarão minhas mensagens, eles não me tomarão como um grande pregador. Mas eu acredito que Deus me deu poder nas pregações e há o poder do Espírito Santo. Quando você vive para Jesus e você o apresenta, há um poder nisso, há um poder na cruz. Há um poder que existe dentro do Evangelho, o poder do Espírito Santo. E então ele produz os frutos do Espírito. Quando você recebe Jesus Cristo e você quer ser uma pessoa de amor, alegria, paz, generosidade, fé, temperança, bondade e autocontrole, isto é produzido pelo Espírito Santo. Estes são atributos do próprio Jesus Cristo. Amor, alegria, paz, generosidade, fé, temperança, bondade e autocontrole, ele tinha tudo isso. Você pode ter tudo isso, mas tem que ser pelo Espírito Santo através de você. Você não pode viver uma vida cristã por você mesmo. Você fracassará totalmente. Tem que ser o Espírito Santo vivendo através de você e produzindo em você. E ele fará isso. Veja, se você ler Romanos capítulo 7, este é um capítulo de derrota. Mas então você pega o capítulo seguinte, Romanos 8, onde o Espírito Santo é mencionado 8 vezes e é um capítulo de vitória. Você pode ter vitória no Espírito Santo. Nós devemos caminhar no Espírito. A Bíblia também ensina que o Espírito Santo abre e fecha portas. E eu vejo a verdade nisso em nosso ministério. Ele abre algumas portas e fecha outras. Uma das grandes tarefas que temos é decidir para qual cidade ir em seguida, porque nós temos convites de muitos lugares no mundo. E para onde devemos ir em seguida? Onde devemos enfatizar? E então nós vemos todos estes computadores, novos canais de televisão, novas formas de comunicação. Nós nos perguntamos como podemos usar tudo isso de forma efetiva para divulgar o Evangelho de Cristo. E é aí que entra o Espírito Santo, liderando, guiando e nos dirigindo, e constantemente nós nos preocupamos. De joelhos, porque o Espírito Santo te ensina na mesma hora o que dizer. E ele vem te ensinar, guiar, abrir e fechar portas, e então ele magnifica e glorifica e exalta o nome de Jesus Cristo. Ele não falará de si mesmo. Se você vê uma pessoa dizendo Espírito Santo, nunca falando de Jesus Cristo, você sabe que esta pessoa não está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo exalta o Senhor Jesus Cristo. Ele não vem falar dele mesmo. E então ele nos enche, as Escrituras dizem, não esteja bêbado de vinho, mas esteja cheio do Espírito.
E isto significa estar constantemente cheio do Espírito. Você deve se esvaziar de seus desejos pessoais e errados, de forma a estar cheio do Espírito Santo. E esse é um mandamento: seja cheio do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo? Você pode estar pela fé. Você pode dizer: todos os pecados da minha vida foram perdoados. Eu confessei todos os pecados. Pela fé, eu acredito estar cheio do Espírito Santo. Mas você também pode pecar contra o Espírito Santo, e o pior de todos os pecados é aquele contra o Espírito Santo. Você pode irritar o Espírito Santo. Quando eu leio a Bíblia, quando nós lemos em Salmos, onde frequentemente eles se rebelam, afligem no deserto, a tradução é: desobedeceram e irritaram o Espírito de Deus. Eles se rebelaram e irritaram seu Espírito Santo, que se tornou inimigo deles. Não seria terrível ter o Espírito Santo como seu inimigo porque você o irritou? A palavra usada foi muito irritado. E eu alerto a todos a ter muito cuidado em não irritar o Espírito. Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, disse Deus em Gênesis 6:3, nos dias de Noé. E o Espírito Santo se afastou, e a inundação veio, e o mundo foi destruído, exceto por 8 pessoas. Pode-se mentir contra o Espírito Santo? Em Atos 5, não mentiste aos homens, mas a Deus, disse Pedro. Eles fingiram ser o que não eram, eles foram hipócritas. Pode-se tentar o Espírito Santo, porque vocês resolveram tentar o Espírito do Senhor. Atos 5:9. Muitas vezes pecadores dizem: bem, se Deus é Deus, que ele me mate agora. Houve um acampamento há anos atrás em Tampa, na Flórida, e uma pessoa que era ateu, ele disse: ok, se Deus é Deus, eu vou dar 1 minuto para que ele me mate agora. Nada aconteceu. Então um velho irmão da fileira da frente disse: você não pode acabar com a paciência de Deus em 1 minuto. É parecido com a história de uma velha águia que eu escutei que estava parada em um iceberg no rio Niágara. Ela aterrissou lá e estava comendo a carcaça de uma ovelha e, enquanto flutuava, ela chegava cada vez mais perto das cataratas e, enquanto chegava bem perto, alguém gritou: cuidado, águia, você vai cair na catarata! Mas a águia balançava suas asas poderosas como se pensasse: eu posso sair daqui em 1 segundo. Só que, quando chegou bem perto da queda d'água e levantou as asas e tentou voar, ela viu que seus pés estavam congelados no gelo e caiu gritando na queda d'água. Você pode tentar Deus. Não tente o Senhor teu Deus. Você pode esperar muito. Você pode tentar Deus por muito tempo e o dia chegará onde não será mais possível. E então também se pode resistir ao Espírito Santo. Você sempre resistiu ao Espírito Santo, como seus pais fizeram. Existem alguns de vocês nesta noite, sabem que precisam de Cristo, mas têm resistido ao Espírito Santo. Este é um pecado contra o Espírito. Você escuta a voz do Espírito e deliberadamente não faz nada a respeito. É algo perigoso. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de 2 pessoas, pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Resistir ao Espírito Santo. Hoje você terá a oportunidade de receber Cristo no seu coração e ter certeza de seu relacionamento com Ele. A Bíblia diz: porquanto há furor, guarda-te de que, porventura, não sejas levado pela tua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate.
Meu espírito não permanecerá para sempre. Chega uma hora em que você passa de um certo ponto e seu coração se torna tão duro que, mesmo se o Espírito Santo fala com você, você já não pode mais escutar. É a razão pela qual a Bíblia diz: venha para Cristo na juventude, antes que os dias ruins venham. Enquanto seu coração está terno, venha. Sempre que você escutar a voz do Espírito dizendo venha, é melhor você ir imediatamente. Você pode não ter outro momento assim. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece o seu coração, de repente será cortado e sem remédio. Um amigo nosso, nesta manhã, estava dirigindo por uma colina e vinha bem devagar. Sua mulher e filha estavam com ele e um homem não acostumado com aquele lugar e bateu no lado do carro dele. E quando ela chegou no hospital já estava morta. Nunca imaginou que quando acordasse de manhã, como uma família feliz, ela estaria morta antes do meio-dia. Quão rápido tudo isso acontece! Venha para Cristo enquanto você tem uma chance. Você tem uma chance agora. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece o seu coração, de repente será destruído e sem remédio. Nunca conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Você não sabe se estará vivo, se você terá outra chance como esta. Venha enquanto você pode. Você vai votar nesta noite. Cada um de vocês vai dar o seu voto. Hoje é o dia de eleição. Ou você vai votar por Jesus Cristo, ou vai votar pelo diabo. Jesus com você. O Espírito Santo em você. Você pergunta: o que eu tenho que fazer? 3 coisas. Primeiro, você deve se arrepender de seus pecados e o Espírito Santo tem que ajudar você a se arrepender. Então, a segunda coisa é, por fé, receber Jesus Cristo que morreu por você na cruz, por fé, como seu Salvador e Mestre. Então, terceiro, você deve desejar obedecê-lo e a seus ensinamentos. Você deve desejar dizer sim. Você deve desejar entregar a sua vida para Ele, para que Ele seja seu mestre. O piloto do seu avião, você é como um avião indo para o céu. E de uma hora para outra, a bomba vira, a destruição chegará. A menos que você deixe Jesus pilotar. Ele conhece todos os instrumentos. Ele esteve naquele caminho antes. Conhece todo o perigo. Você deve entregar sua vida para Ele. Ele ajudará no seu casamento, como você escutou Johnny e Ken há um momento atrás. Entregue sua vida a Ele, como Mestre, Senhor e Salvador. Se você tiver uma dúvida sobre seu relacionamento com Deus, procure ter certeza, ou você pode ser como aquele pecador que está na igreja e não tem certeza de sua relação com Deus. Tenha certeza, na noite de hoje, eu vou pedir a centenas de vocês o que nós temos visto muitos fazerem em outras noites. Vou pedir que se levantem de seus lugares e venham até esta plataforma de forma simbólica dizendo: eu quero recebê-lo. Diga: eu quero saber que meus pecados estão perdoados e que eu tenho a vida eterna e estou pronto para encontrar Deus. Por que eu peço para você vir? Porque cada pessoa que Jesus encontrou no Novo Testamento, Ele chamou em público. Existe algo importante em vir à frente, como quando eu me casei na frente de testemunhas. Você vem para Cristo na frente de testemunhas e entregue sua vida para Ele. Se existe dúvida no seu coração sobre o seu relacionamento com Deus, venha e se entregue nesta noite. Centenas de vocês. Não resista ao Espírito Santo, não diga não para o Espírito Santo nesta noite. Nós vamos esperar você e falar com você e orar com você e te dar um livro para que você leve para casa e te ajudar na sua vida cristã. É muito importante que você faça isto e que você venha. E depois de vir, você pode voltar e reencontrar os seus amigos, eles irão esperar. Se você veio em um ônibus com um grupo, eles esperarão. Venha e resolva isto nesta noite. Não espere outro minuto, pode não haver outro momento para você. O tempo pode estar se esgotando. Jovens ou velhos, homens ou mulheres, católicos, judeus ou protestantes,
ou qualquer que seja a sua religião, a porta está aberta para você. Levante e venha, nós esperaremos por você. Venham agora, daqui e de lá. Eu vou pedir às pessoas para que não saiam do culto neste momento sagrado. Perturba muita gente. Venha rápido, Deus está falando com você, levante e venha. Você que assistiu a este programa pela televisão, você pode ver centenas de pessoas fazerem o seu compromisso com Cristo. Movidos, acreditamos pelo Espírito Santo, Deus esteve falando para você. Peço que você acesse o website que você está vendo na tela. Que Deus possa ajudá-lo a fazer o seu compromisso. Tenha certeza e vá para a igreja no próximo domingo. Deus te abençoe. Obrigada, obrigada. Muito obrigada. Venha cá. Venha cá. Aplaudam o seu presidente. Venha. Aplaudam. E agora, querido Jesus, a presença do Espírito Santo é tão maravilhosa neste local de culto. Estamos aqui porque nós te amamos. E não há nenhuma pessoa nesta assembleia, esta manhã, que não te ama. Eu oro para que você simplesmente fale em nossos corações e que nenhum jovem aqui veja Kathryn Kuhlman, nenhum. Mas, por favor, estamos famintos. Estamos famintos por mais. Há muito mais. E se soubéssemos como cooperar com o Espírito Santo. Você tem muito para cada um de nós. Se apenas soubéssemos como cooperar com o Espírito Santo. Ensine-nos hoje, pelo amor de Jesus. Amém. Eu vou tentar o meu máximo para não exceder o tempo limite. E eu te prometo, porque eu sei que vocês precisarão voltar para as aulas.
E eu darei o meu melhor. Mas eu quero falar com você algo do meu coração. Lembre-se de que eu não vim trazer um sermão esta manhã. Saiba disso. E não me olhe como uma ministra enquanto eu falo com vocês. Veja, eu só posso te dar a minha própria experiência. Ninguém pode dar a ninguém mais do que eles próprios vivenciaram. Sempre lembre-se disso. E de uma forma muito simples, eu compartilharei com você a minha experiência pessoal a respeito do Espírito Santo. A minha primeira associação com o Espírito Santo foi uma pequena igreja metodista em Concórdia, Missouri. E se você pudesse saber de onde eu venho, Concórdia, eu não acho que nem está nos mapas. É tão pequena. Não mais do que 1.200 habitantes. Minha mãe era metodista e meu pai era batista. E nenhum dos dois eram praticantes. E em um domingo de manhã, e isso é tão real para mim, pois esse foi o meu primeiro contato com o Espírito Santo. E eu não tinha percebido. Um domingo de manhã, sentada com mamãe, naquela igrejinha metodista. Eu não acho que a igreja comporta mais de 100 pessoas. E nós estávamos sentadas lá. E era o momento de cantar a última música. Eu estava segurando o antigo inário metodista. E se alguém já tinha sido convertido naquela igreja antes ou depois, eu nunca saberei. Mas quando cantaram a última música e eu estava segurando aquele antigo ninário metodista em minha mão, eu tinha apenas 14 anos de idade. E algo aconteceu comigo. Eu não consigo te dizer uma palavra do que o pregador disse, nem sequer uma. Mas eu só sei que naquele momento, o Espírito Santo veio sobre mim. Eu não tinha percebido, eu nem sabia que existia algo como o Espírito Santo. E eu comecei a estremecer. Eu comecei a tremer. Tanto que eu tive que colocar o inário no banco. E eu sabia que eu tinha que fazer algo. Eu me vi como eu realmente era, uma pecadora. Aos olhos de Deus, eu fiz algo. Eu coloquei aquele inário no banco e eu fiz a única coisa que eu sabia que eu devia fazer. Eu os vi chamando os membros da igreja para frente e eu dei um passo à frente. E me sentei no primeiro banco, bem no canto, e chorei. Esta foi a minha conversão. Este foi o meu primeiro contato com o Espírito Santo. E eu comecei a chorar e eu lembro-me de que uma das irmãs veio até mim e me trouxe um lenço. E ela disse, Catherine, dizendo, não chore, você e eu sabemos que você tem sido uma menina tão boa. E ambas sabíamos que ela estava mentindo. Mas naquele momento, algo aconteceu comigo. Aquilo foi a experiência do novo nascimento e foi tão real que eu nunca mais duvidei disso. Nunca. Eu acredito que quando você realmente nasce novamente, há um lugar definido, há um tempo definido, e você sabe disso. E o Espírito de Deus e o Espírito Santo testifica com o teu espírito. E você passa da morte para a vida. E foi essa experiência espiritual. Foi minha nova experiência de novo nascimento. Foi tão real naquele momento que eu tive o meu primeiro contato com o Espírito Santo. E um tempo depois, eu ainda estava na adolescência em Joliet, Illinois. Eu consigo me recordar do lugar, se ainda estiver lá. O segundo andar de um prédio, onde eu fui para pregar o Evangelho.
com mais zelo do que conhecimento. E tudo que eu sabia pregar, é claro, foi a experiência do novo nascimento. Era tudo o que eu sabia. Eu estava no segundo andar de um edifício em Juliet. Eu estava pregando o que eu sabia de melhor, salvação. Era tudo que eu sabia. E em uma noite eu convidei as pessoas para virem à frente. Aqueles que quisessem nascer de novo, mas uma pessoa resistiu. Isabel Drake, eu nunca vou me esquecer. Aquela jovem professora que viajava de Joliet para Chicago. Todo mundo tinha ido embora. Apagamos todas as luzes para economizar energia, exceto duas que continuavam ligadas. Ela permaneceu lá no altar, orando. Eu fiquei do lado da mãe dela. E não havia mais de 3 ou 4 pessoas. E quando de repente, isso é muito real. E naquele momento aconteceu. Naquele exato momento, aquela que não sabia absolutamente nada sobre o Espírito Santo. Aquela que não sabia absolutamente nada sobre o batismo com o Espírito Santo. Aquela que nunca tinha ouvido qualquer um falar em línguas estranhas. Nunca. Ela olhou para cima. Ela levantou as 2 mãos. E começou a cantar. Foi a coisa mais linda que eu já ouvi. A voz dela era suave como um sino. Era uma linguagem tão linda e tão maravilhosa. Ela alcançou a nota dó maior. Foi absolutamente perfeito. Diante de Deus, eu nunca vi um cântico como aquele. Sentada na semi-escuridão, ela pegou a minha mão e disse: Catherine, essa não é a minha filha. A minha filha nem consegue cantar. Essa não é a minha filha. E nós ficamos lá sentadas, perplexas. E a glória do Senhor estava no rosto de Isabel. Foi lindo. Talvez por 15 minutos ou mais. A perfeição daquela voz e a perfeição do som daquela música. Eu estava aprendendo. Eu estava vendo o Espírito Santo. Eu estava testemunhando algo que até então eu não conhecia. E depois de 15 minutos ou mais, eu não consigo te dizer por quanto tempo, ela curvou a sua cabeça. E eu a vi receber o batismo do Espírito Santo. Lembre-se de algo. Eu acredito no batismo do Espírito Santo com cada átomo do meu ser. Ele está com você. Mas há uma experiência de quando ele entra em você e ele preenche o seu vaso,
Literalmente. E lembre-se de que quando o Espírito Santo faz isso, é perfeição absoluta. Saiba disso. E se você esquecer de algo, se você esquecer de tudo o que eu te disse nesse culto, esta manhã, Deus é perfeito. A perfeição absoluta. Jesus Cristo é perfeição absoluta. Perfeição absoluta. Quando se trata desta poderosa terceira pessoa da Trindade, Ele é a perfeição absoluta. Eu daria qualquer coisa no mundo se eu pudesse simplesmente abrir o meu coração para você e te fazer ver algo que é tão emocionante. Eu acredito no batismo com o Espírito Santo, mas, amado, quando ele fala, é a perfeição absoluta. Não são falas ininteligíveis. Muito do que é chamado de batismo com o Espírito Santo, muito do que é chamado de falar em línguas estranhas, não é o Espírito Santo. É um descrédito ao único que é perfeição. O Espírito Santo não é ignorante. Quando é o Espírito Santo, é uma linguagem perfeita. Estamos vivendo em um momento mais importante. Estamos vivendo em um momento onde falamos do grande movimento carismático. Mas estamos vivendo em um momento muito perigoso também. Muito do que é atribuído ao Espírito Santo não é do Espírito Santo. E isso está trazendo afronta a algo que é tão bonito e tão maravilhoso. E há milhares que acreditam que só porque eles proferiram algumas palavras em uma língua desconhecida que eles foram cheios do Espírito Santo. Há milhares que professam ter sido cheios do Espírito Santo e que receberam um batismo com o Espírito Santo, mas que nunca foram cheios do Espírito Santo. Que nunca receberam um batismo com o Espírito Santo. Não se ensina alguém a falar em línguas estranhas. João Batista disse: eu, na verdade, bati-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, Jesus, esse vos batizará com o Espírito Santo. E tudo o que recebemos, não importa o que seja, sempre lembre-se disso. Tudo o que cada um de nós recebemos, é Jesus quem nos dá. Tudo, não importa o que seja. Tudo o que recebemos deve vir através de Jesus. Ele é o único. Ele é o único. Ele é o doador do batismo com o Espírito Santo. Saiba disso. Eu oro para que o Espírito Santo torne isso real em seu coração nesta reunião.
Abra os corações. Abra as mentes. Meu amigo, isso não é sobre teoria. Às vezes eu acho que recorremos à teoria. Deixamos que nossas mentes tão cheias de teoria. Nós perdemos a verdade de vista. Aconteceu em outro dia, em Portland, Oregon, uma freira católica que não sabia nada sobre tal teoria. Nada. Ela era do convento do sangue precioso. Ela nunca tinha visto ninguém cheio do Espírito Santo, nunca. Ela se vestia com roupas de freira e o poder de Deus caía sobre seu corpo até que ela veio ao púlpito. E timidamente ela disse: eu acabei de ser curada. E eu disse: irmã, isso é maravilhoso. Eu estou tão feliz. E então ela se virou para ir embora. Ela não deu mais do que 3 passos. Então ela se virou novamente para mim. E muito timidamente ela sussurrou: eu estou faminta por mais do Espírito Santo. E naquele momento eu não toquei nela. Eu não orei por ela. E naquele momento ela caiu pelo poder de Deus, prostrada pelo poder de Deus. E antes de ela cair no chão, ela começou a falar na mais linda língua. Ninguém ensinou ela sobre teoria nenhuma. Ninguém a ensinou como. Mas Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, estava enchendo ela. Um santo silêncio veio sobre aquela multidão. E lembre-se de algo: barulho não é sinal de poder. Sempre saiba disso. E naquele momento, 5.000 corações bateram como um só. E tudo que você conseguia ouvir era apenas o choro das pessoas naquele auditório. Um santo silêncio, como se os próprios anjos se prostrassem. E aquela irmã católica, que nunca foi ensinada a maneira, mas foi a coisa mais natural no mundo, ela se render a ele. O Espírito Santo estava enchendo ela. E de seus lábios veio uma língua celestial. Foi lindo que você sentia a vontade de tirar os sapatos de seus pés. Estávamos na presença do Altíssimo. Você reconhece a perfeição do Espírito Santo? Vocês estão recebendo a revelação divina que eu nunca recebi antes. E essa é a razão pela qual minha mensagem para você esta manhã é tão importante, porque as coisas estão acontecendo, jovens, as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo tão rápido. E é por isso que eu considero tão importante que você entenda que Ele pode te usar nestes últimos tempos.
Eu tenho dito por muito tempo, e eu acredito nisso com cada átomo do meu ser. Eu creio. Mas lembre-se de algo, neste momento de restauração, tudo o que aconteceu na igreja primitiva está sendo restaurado para a igreja de agora. Tudo. E está acontecendo tão rápido, está acontecendo depressa. Eu creio que essa seja a última geração de jovens antes da grande tribulação. Eu creio, eu tenho que acreditar, conhecendo as profecias da palavra como eu conheço. Esta é a última geração de jovens antes da grande tribulação. Sentados aqui nesta reunião, nesta manhã de segunda-feira, encare os fatos, encare a Deus, encare a realidade, encare as verdades. Vocês, jovens sentados aqui, são a última geração nesta dispensação. Eu acredito e apostaria a minha própria vida do que eu estou falando para vocês é de grande importância. E vocês precisam fazer algo sobre isto. Vocês precisam fazer algo sobre isso. Eu acredito que nestas últimas horas, todos os frutos, todos os dons do Espírito serão restaurados para a igreja. Houve cultos de milagres, em que cada pessoa presente, eu não sei dizer quantos estavam presentes no culto, mas todos foram curados pelo poder de Deus, como aquela preciosa freira católica que estava sendo preenchida com o Espírito Santo. Eu fiquei lá, não tão longe dela. Eu não estava ciente daqueles que estavam na multidão. Estava completamente inconsciente. Eu recebi uma revelação espiritual. E às vezes eu me pergunto se isso foi apenas para mim. No dia de Pentecostes, eles foram todos cheios do Espírito Santo. A hora está próxima, meu amigo. Quando houver momentos como este, quando houver unidade no Espírito, quando o Espírito Santo vir sobre todos no culto, esses que não sabem absolutamente nada sobre o Espírito Santo, grandes ondas de glória virão sobre eles. E cada pessoa presente será cheia do Espírito Santo e receberá o batismo com o Espírito Santo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu quero que entendam algo que é de grande importância. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus eu vou abrir meu coração para vocês. Quando alguém é conduzido, significa que o mesmo segue. Você diz, Kathryn Kuhlman, como você sabe? E lembre-se de algo. Eu não acredito que Deus me deu algo especial, jovens. Assim como Deus é o meu juiz, eu te digo o que eu realmente acredito. Deus não me deu nada que Ele não daria a vocês, jovens, se você pagar o preço. Eu não sou especial para Ele.
Não há nada que Ele fez por mim que Ele não faria por vocês. Não há um jovem homem ou uma jovem mulher nesta reunião de manhã que Deus não vai usar exatamente da mesma maneira. Ele te dará absolutamente tudo que Ele me deu, se você pagar o preço. Eu estaria mentindo se eu te dissesse que não custa caro. Todo mundo quer pechinchar nos dias de hoje, mas não tem pechincha com Deus. Jovens, eu mentiria para vocês se eu te contasse que o preço é barato. Você me vê andando no altar, e tudo o que você vê é o glamour disso. E parece tão glamuroso. Há um preço. E depende do que você mais deseja. Apenas encare os fatos. Vivemos em uma geração que não quer encarar os fatos. Eu estou conversando com jovens que não querem encarar os fatos. Às vezes eu acho que a coisa mais difícil no mundo é fazer com que os jovens de hoje encarem os fatos. Mas quando você está lidando com o espiritual, é a coisa mais importante do mundo. E você tem que encarar a verdade e os fatos. Quando eu subo no altar, eu me lembro do que Davi quis dizer quando ele disse: não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu provavelmente sei melhor do que ninguém neste lugar o que ele quis dizer e como ele se sentiu. Quando ele gritou: não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu não tenho medo de Satanás. Eu posso usar as mesmas armas em Satanás que Jesus usou. Está escrito. Eu posso encarar Satanás. Eu posso encarar todas as forças do inferno e usar a mesma arma que Jesus usou. Eu não temo nenhum homem. Mas eu tenho apenas um medo: de entristecer o Espírito Santo e de que esta unção se vá. Você não sabe. Jovens, você não sabe. Neste ministério você só vê o glamour. Neste ministério, ontem, os milhares que estavam nesta arena apenas viram os milagres, apenas viram a glória. Mas poucos deles podiam ver o preço que foi pago antes daqueles milagres acontecerem. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele pode levar tudo que eu tenho. Ele pode tirar tudo de mim, de tudo que eu tenho, deixando-me apenas com as roupas para cobrir o meu corpo, deixando-me apenas com os sapatos em meus pés.
E eu estou disposta a sair e viver de pão e água pelo resto da minha vida. Então ajude-me, Deus. Eu pregarei, mesmo se eu tiver que pregar em uma esquina, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Se eu soubesse que o Espírito Santo foi entristecido, eu nunca. Se eu soubesse que o Espírito Santo tivesse se retirado de mim, eu jamais subiria neste altar. Eu nunca mais passaria por isso. Eu nunca fingiria algo. Pois naquele dia, eu serei a pessoa mais comum que já viveu. E nada aconteceria. Você pode dizer as mesmas palavras. Você pode passar pelas mesmas coisas. Você pode fazer a mesma coisa. Mas o segredo do poder é o Espírito Santo. Aos jovens com quem eu estou falando, nesta mesma hora, tão cheios de vantagens. Milhões podem invejar vocês. E você é provavelmente invejado por mais pessoas do que você pode imaginar. Mas ainda há algo. É mais do que o ensino. É algo que é pessoal. Sentado aí, eu vou fazer uma pergunta. O que você quer mais na vida? Isso tem que vir primeiro. Encare os fatos, encare a si mesmo. Se olhe diretamente no rosto. Talvez você não deseje o que eu tenho falado. Talvez isso não seja o seu desejo. Talvez não seja. Há outras coisas na vida que você quer mais e que você sente que são mais desejáveis. Eu não poderia viver. E se eu tivesse menos do que eu tenho? Eu não conseguiria viver, eu não iria querer viver. A comunhão que Paulo estava falando, aquela comunhão com o Espírito Santo. Eu não poderia viver sem isso, eu não poderia. Eu não poderia. Tudo mais é tão inútil. Nada mais importa. Mas talvez você não queira. Talvez você não queira o melhor que Deus tem para você. Há outras coisas que são mais importantes para você. Mas há uma vez que você provar, uma vez que você experimentar, uma vez que você souber como é ter o Espírito Santo tomando seu corpo, e você me pergunta por que eu não me canso fisicamente depois de 5 horas. Porque eu estou tão renovada. Embora tivesse apenas 5 horas de descanso. É porque não foi a Kathryn Kuhlman que fez isso. Eu não fiz nada.
Eu apenas permaneci lá e observei o Espírito Santo. E eu amo isso. Eu amo isso. Eu tenho sido uma grande espectadora e realmente tem sido meu privilégio de ser espectadora para ver o que o Espírito Santo tem feito. Eu permaneci lá e eu observei esvaziar cadeiras de rodas e eu me emociono com essa pessoa. Bem aqui, eu me emociono quando eu vejo como ele abriu aquela orelha. Porque eu não deveria me renovar? Eu não estou fazendo isso. Eu não tenho nada a ver com isso. A Kathryn Kuhlman não saiu na foto. Quando nós fazemos isso, nós desmoronamos. É um trabalho duro quando fazemos sem o Espírito Santo. A questão é que ele não busca vasos de ouro. Ele não busca vasos de prata. Essa é a glória disso. Ele só busca por vasos submissos. Eu não tenho talentos. Eu nasci sem nada. Eu não tenho talento. Não tenho nada. Esse é provavelmente o motivo do porquê foi fácil para eu dizer: pegue o nada e use-o. Para alguns de vocês, pode ser um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil de morrer naquela cruz. Aquela cruz está lá. Sem exceção, você se depara com a cruz. A sua cruz. O que você vai fazer sobre isso? E quando você encara aquela cruz, lembre-se, é sobre o que você mais quer. Eu não posso tomar essa decisão por você. Eu tomei a minha própria decisão. Eu tomei a minha decisão. Eu tomei a minha decisão. E eu estou feliz por ter feito isso. Pode parecer tão difícil para você agora. Custa muito. Mas o que você mais quer? Essa é a questão. Qualquer outra coisa é temporária. Mas o que eu estou falando é eterno. Eu quero que você faça algo. Eu quero que cada um de vocês, jovens, vocês precisam encarar isso. Vocês precisam encarar isso. E você vai dizer: Kathryn Kuhlman, eu estou disposto a pagar esse preço. Pense nisso. Pense nisso. Isso é diante de Deus. Frequentemente, sabe, nós cantamos "Eu me rendo", a ponto de se tornar quase um clichê. Às vezes fazemos tanta cerimônia que não significa nada. A morte é algo sério. Morte. Morte. Nós não gostamos de encarar a morte. Eu quero que cada jovem
diante de Deus, lembre-se de que Ele não me deu uma coisa que Ele não te dará. Se você estiver disposto a morrer para si mesmo. Eu quero que você faça algo. Esteja morto diante de Deus. Mas lembre-se também que existem jovens com quem eu estou falando nessa segunda de manhã na capela. E se ele pode usar um jovem boliviano de 20 anos e usar aquele jovem boliviano 8 meses atrás, que nunca teve os privilégios de estudar na ORU, um jovem boliviano que não sabia absolutamente nada sobre a experiência de um novo nascimento, um jovem boliviano que não sabia nada sobre o Espírito Santo, um jovem boliviano que nunca teve os privilégios do ensino da palavra que vocês jovens têm esta manhã. E se ele pode usar um jovem boliviano que veio para os Estados Unidos, registrado como um estudante de cursinho, e usar aquele jovem boliviano, e em um dos cultos nascer de novo. Um mês depois, de pé em uma cadeira dobrável, pregando para a multidão no lado de fora, e enquanto ele falava a essa multidão, usando um inglês improvisado. Isso aconteceu com ele um mês depois da sua maravilhosa salvação. E se o Espírito Santo vai usar um jovem boliviano e dar a ele o dom de curas, enquanto ele estava em pé naquela cadeira dobrável, e o mandar de volta para a Bolívia. E 3 meses depois, o presidente da Bolívia nasceu de novo. E a esposa do presidente da Bolívia foi curada pelo poder do Espírito Santo. E ele está agora pregando para mais de 70 mil pessoas por vez. Se Deus fez isso com um boliviano de 20 anos, e você sentado aí neste momento mal sabe o que Deus fará por você, se você encarar aquela cruz e morrer para si mesmo. Tudo bem, encare isso. Apenas encare. Eu quero que cada jovem homem e cada jovem mulher neste lugar diga: eu estou disposto a encarar a minha cruz e morrer para si mesmo, mais do que qualquer coisa no mundo. Eu quero que o Espírito Santo me use. Eu quero isso mais do que a própria vida. Eu quero que você desça aqui e fique de pé aqui e eu vou orar por você. Os anjos estão se curvando. Os anjos estão se curvando. Os anjos estão se curvando. Todo o céu está se curvando. Deus, o Pai, está satisfeito. Jesus está tão satisfeito. Jesus está tão satisfeito. O Espírito Santo está tão satisfeito. O Espírito Santo está tão satisfeito. Meu Senhor e meu Deus, você pode literalmente usar esses jovens esta manhã e você pode abalar o mundo por Deus. As jovens aqui que literalmente
pode abalar este mundo por Deus. Essas vidas estão completamente rendidas a Ti. Escute, jovens, vocês já participaram de outros cultos antes, mas este tem que ser diferente. Esse tem que ser diferente. Estamos falando agora sobre morte. Mas Tu, Senhor, pode dizer qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Isso é seu. 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 Este corpo, essa alma e espírito é seu. Isso é seu. Isso é seu, isso é seu, isso é seu, isso é seu, isso é seu. Isso é seu, isso é seu. A morte hoje, a morte hoje, a morte hoje, meu Senhor. A morte hoje, muitos túmulos foram abertos. Muitos túmulos estão sendo abertos agora. A morte bem agora. Custa muito. Mas, Deus, vale a pena o preço. Querido Deus, vale a pena o preço. Meu Deus, eu te digo que vale a pena o preço. Eu digo a vocês, jovens, que vale a pena o preço. Eu não mentiria para vocês. Eu te digo a verdade. 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 Vale a pena o preço. Eu te digo a verdade. Eu não te enganaria. Eu não te enganaria. Eu não te enganaria. Eu não te enganaria. Eu te digo a verdade. Eu não te enganaria. 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 Eu te digo a verdade. Leve, Senhor, tudo de mim. 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 O Espírito Santo está sondando os corações agora. Apenas se renda, apenas se renda. Apenas se renda, apenas se renda. Mal sabe você o que Deus vai fazer por você. Mal sabe você o que Deus vai fazer por você. Mal sabe você. Mal sabe você o que Deus fará se você apenas se render. Eu quero ser usada por Deus mais do que qualquer outra coisa no mundo. Eu quero entregar tudo a Ti. Você realmente quer fazer isso? Você realmente quer dizer isso? Mais do que qualquer coisa no mundo. Nada mais importa. Nada mais importa. Não vai ficar em segundo lugar. Ele se recusa. Ele não vai ficar em segundo lugar. Eu te prometo. Eu te prometo. Ele não vai ficar em segundo lugar. Eu te prometo. Eu te prometo. Você não pode se comprometer a Ele. Você não pode se comprometer a Ele. Você não pode. Você não pode. Você não pode. Você não pode. Ele não vai aceitar um compromisso. Ele não vai aceitar um compromisso. Ele não vai. Ele não vai aceitar um compromisso. Diga a Ele. Diga a Ele. Agora mesmo. Eu entrego tudo. Oh, você sabe disso tão bem. Você sabe tão bem. Eu me rendo.
E talvez você tenha cantado diversas vezes, mas esta manhã é diferente. E com as mãos levantadas, cante: tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. Ergam as mãos como sinal de rendição, tudo entregarei. Tudo entregarei. Eu entrego, Senhor. Eu entrego, Senhor. Eu cavei a cova agora. Eu morri neste momento. Ah, o mover do Espírito Santo. Adore-o agora mesmo. E lá estava o som do poderoso vento forte. O som de um vento poderoso e impetuoso. De alguma forma, ouvimos o som daquele vento poderoso e impetuoso. Eu ouvi. E João disse: eu ouvi. Aleluia. Cante. Cante. Aleluia. 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 Sinta o poder nos eliminando. Sopra em nós. À medida que respiramos a própria pessoa e presença do Espírito Santo. Neste momento, entregue ao único. Deverá haver consequências. Deve haver a morte do eu. Aleluia. Acabe com esse egoísmo. Pois não falaremos mais só de nós mesmos. Pois neste momento nós devemos dizer: nada de mim. Nada de mim, mas tudo de ti.
mas tudo de ti. A Mary morre neste momento, o Bill morre nesta hora. O Tom morre. A Ellen morre. Estamos tendo um serviço funeral. Aleluia. É um serviço fúnebre glorioso. É maravilhoso. Para cada morte, há um poder glorioso do Espírito Santo que vem sobre a pessoa. Aleluia! A outra pessoa que se levantou para abalar o mundo por Deus. Não você, mas o Espírito Santo através de você. Não você, mas o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, o mesmo poder. Ah, aleluia! Um glorioso culto fúnebre. Aleluia! Um glorioso permanece aqui. Você não sabe como vai ser o seu futuro. Você não entende como o seu futuro é glorioso. Você não entende, você não entende, você não entende. I think the Holy Spirit is saying these words, it is not I who lives, but Christ who lives in me. That's what she said to me this morning. My own death and letting the Holy Spirit do it all. So that it is not I who lives, but Christ who lives in me. And she was saying that every one of us has to be led by the Spirit in the way He wants us led. Not to be her or me or someone else, but to be your own identity, in your own field, not living in yourself, but Christ living in you. And you're letting the Holy Spirit do it. You're doing it. Only as the Spirit does it. I felt in my heart that should the Lord direct Catherine Kuhlman to come and visit us, that He would speak to us. Do you feel like the Spirit has said something to your heart? And what we tried to do, what Catherine tries to do, I see her trying to do it, and I know I try to do it. And what I try to do and what she's trying to do is we're trying to get people's minds off of us so that we can merely be an instrument and nothing else, because we know we're nothing else. You know, people like to praise people more than they like to praise God. They'd rather give you credit for something or give me credit for something than to give Jesus credit for it. And you've heard me say so many times, I'd like to take credit being a human, but there's nobody can take credit for building this school but the Holy Spirit. And nobody can take credit for what you're doing but the Holy Spirit. And I thought, now, Lord, through our professors, our instructors, our staff, and our students, as we really get with our subjects, our courses, as we really get with it and let the Spirit move through us and do it through us as we cooperate with Him, then we will produce something that will touch the world. But above all, the Spirit will do it through you as an individual and then do it with us all. We'll become a body. I had the athletes heavy on my heart this morning. Our athletes
are out in front to the extent that they're seen by more people. You see the difference? They're seen as a team by more people. And I want everybody filled with the Spirit, but I had such a burden that every athlete and that whole department would be baptized in the Spirit. As Catherine said, not merely the speaking in tongues. That's a means to an end. That's a means to an end. That's not an end in itself. I hope you heard what she said, but to be filled with the Spirit. And Catherine, God bless you this morning. God bless you. And we'll pray for you. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre.